Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Enquanto o Bitcoin corrige levemente, mas ainda se mantém no padrão de curto prazo de acumulação, muitos seguem se perguntando se o Bitcoin acelerar e a dominância despencar, quanto a minha Solana, a minha Aave, a minha FET, a minha XRP ou qualquer outra altcoin valerá? Esta é uma pergunta que muitos me fazem diariamente e eu sei que você, em algum momento, acabou também se indagando. Eu quero te mostrar neste vídeo uma forma que pode te trazer projeções de ativos com os pés no chão, sem futurologia, sem tentativa de adivinhação e sequer sem tentar prever o futuro. Eu vou te mostrar algo bem simples e objetivo que pode te dar uma base e pode te trazer para uma consideração, uma visão mais realista do que os seus ativos podem te entregar. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu vou pedir para você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Eu quero, inicialmente, trazer uma leitura sobre o Bitcoin. Por que eu tenho este gráfico marcado na minha frente, com uma série de linhas verticais? Pois bem, as linhas verticais marcam a reunião do FOMC, reunião do Fed, em que o mesmo define a taxa de juros. Vai aumentar, vai manter, vai cortar a taxa de juros. Todas estas datas tivemos reuniões do Fed. E, mais uma vez, eu volto a lembrar e alertar. Antes de reuniões, é costumeiro vermos quedas. Segunda, terça e quarta. Antes da reunião do Fed, na maioria das reuniões do Fed, tivemos quedas. Então, estes movimentos que hoje muitos falam que é, oh meu Deus, está caindo, porque agora as altcoins estão caindo, é um movimento de curto prazo e não é um movimento fora daquilo que a gente já viu no passado. Isso quer dizer que a gente vai subir? Não. Isso quer dizer apenas que qualquer tipo de movimento de correção, de baixa antes da reunião do Fed é padrão. Veja, todos esses quadradinhos vermelhos são todos os movimentos negativos antes das reuniões do Fed. Então amanhã a gente tem sim um evento extremamente importante, mas veja que o histórico nos mostra que correções são naturais. Não mudamos a nossa visão e nem a nossa concepção em relação ao curto prazo, nem médio nem longo prazo. Se você me acompanha, você sabe qual é a minha visão. Oportunidades aparecerão aqui e acelerações irão ocorrer acima de 121 mil dólares. Estas são as maiores probabilidades. Certeza, eu sei que muita gente busca certeza. E, como tudo na vida, a gente não tem certeza no mercado financeiro. Nós fazemos avaliações probabilísticas, de probabilidade. E você tem que compreender isso, porque se você ficar tentando adivinhar movimento, adivinhar topo, adivinhar fundo, com plena certeza, você vai errar. Então entenda que tudo é probabilidade e tudo tem risco. Comprar tem risco, vender tem risco, não fazer nada tem risco. Então abrace o risco. Mas é claro, se planeje, se prepare, tenha uma metodologia para comprar, uma metodologia para vender. Isso é muito importante. E é muito importante que você se lembre disso, porque amanhã é um dia importante. Amanhã a gente pode sim ter movimentações de baixa, armadilhas, movimentações de alta e armadilhas.
Se você não estiver preparado para o dia de amanhã, você poderá se colocar em apuros. Então se planeje, se prepare, tenha tudo previamente planejado. A gente bate muito nessa tecla, principalmente nos nossos times Prêmio Desafio e até no nosso grupo geral. E se você, mais uma vez, não está me acompanhando, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido. Preparação, gente. Preparação faz toda a diferença. E é neste pensamento que eu quero trazer um estudo. É um estudo que pode te colocar com os pés no chão. Eu odeio colocar aqui, e até mesmo nos meus investimentos, previsões. Porque previsão não tem muita base. Ah, previsão do tempo. Não, porque sexta-feira da semana que vem a previsão é de chuva. Isso pode mudar. Pode ser que não chova, pode ser que chova granizo, pode ser que faça sol, pode ser... Peraí, com o tempo até vai. Mas você vai ficar fazendo previsão com o seu dinheiro de investimento? Não, porque Ethereum vai com certeza valer 3.984 no dia 4 de outubro de 2026. Muitos acabam fazendo esse tipo de previsão com fundo de certeza e acabam virando memes, tanto aqui no YouTube quanto no Twitter. Você não pode virar meme do seu próprio dinheiro, não é verdade? Previsão, não, porque Pepe, muitos gostam de fazer isso. Pepe, Dog, não sei o que, vai valer $8 quando o Bitcoin atingir tal ponto. Ou na out-season. Peraí, como é que vai ser a out-season? Como que ela vai se estruturar? Como ela vai se desenvolver? Como que o Bitcoin vai se desenvolver? Qual é o capital que vai fluir para esses ativos? Qual é a base para fazer uma projeção como essa? Eu não gosto de projeções também, porque além da gente não conseguir trabalhar com futurologia, a gente acaba sempre se colocando diante do erro. Vamos dar um exemplo. O Ethereum vai valer $10.000. Algumas pessoas estão colocando uma previsão. O Ethereum vai valer $10.000. Perfeito. É por isso, por aquilo? Perfeito. Ethereum vale $10.000. Vamos dizer que você comprou a $2.500. Ethereum bate $10.000, você vende tudo. Se você não tiver uma mentalidade boa e o Ethereum continuar subindo 12, 15, 20, 25, vamos colocar essa hipótese. Você vai se colocar, de fato, em uma posição muito ruim. Por quê? Se você não tiver um preparo, se você não tiver uma consciência, se você não tiver uma base sólida, o que você vai fazer? Você vai recomprar. E aí você não vai recomprar apenas aquele lucro que você teve, ou até aquele capital inicial que você colocou em 2.500. Não, você vai pegar aquilo que você investiu, o que você lucrou, mais um carro, uma casa, 200 mil do agiota, 300 mil do banco e vai colocar em Ethereum a $25.000 porque Ethereum vai a 50 mil. Muita gente vai cair nesse tipo de narrativa e vai quebrar a cara. Então, quando você tem projeções imaginárias, que não tem uma base sólida, você pode acabar se colocando numa posição ruim porque você vende naquela projeção e o mercado continua subindo. E tem um outro lado. Ethereum vai valer $10.000. Aí o Ethereum bate 7.500, 1 milhão de indicadores de topo, você poderia lucrar, você poderia sim colocar dinheiro no bolso, que te posicionaria de uma forma muito boa, você poderia realizar sonhos, atingir objetivos, mas você ficou com os 10 mil na cabeça. E esses 10 mil não vão te deixar vender. O Ethereum bate 7.500, 8.000, 8.500, 9.000, você não vai vender. Bitcoin, na verdade, o Ethereum pode bater 9.900, você não vai vender, e o Ethereum pode voltar a 1.000 e você ficou lá, esperando aquele alvo que nunca chegou. É por isso que eu tenho muito cuidado
em traçar projeções. Luan, mas eu preciso entender como é que a gente pode calcular até onde a gente vai, até onde a gente não vai. A base sempre será o Bitcoin. O Bitcoin é o farol, eu canso de falar isso. Por que ele é o farol? Porque é ele que indica força no mercado, é ele que indica fim de ciclo. É ele, não é nenhum outro ativo que vai nos dar o sinal do fim do ciclo. A gente tem métricas, obviamente, quando o Bitcoin bate topo, acumula, giro de capital e tudo mais, mas ele é o farol. Então a primeira base para a identificação de topo é o Bitcoin. Qual é o segundo? Eu gosto de usar o Total 2, o Total 3 e o Others. Por quê? Porque são índices da capitalização de mercado. Então a gente tem aqui, cadê o Others? Vamos puxar, aqui está o Others. Esses são índices de capitalização de mercado. Então, eu tenho aqui e eu quero saber no meu portfólio de altcoins, qual que é a minha projeção. Eu costumo usar esses índices. Por quê? Porque eles vão condensar, eles vão somar a capitalização total de determinados ativos. Aqui no Others é a capitalização total, excluindo o top 10. Então são ativos menores. Eu entendo que se eu tenho ativos fora do top 10, esses ativos eles vão sim, em média, espelhar a valorização do Others. E aí eu consigo calcular até onde eles vão. Mas eu sei que é uma dúvida de muitos. Eu quero saber quanto que Pendle vai valer, eu quero saber a VAX, eu quero saber qualquer ativo. E eu venho sempre em busca de trazer conteúdos que possam auxiliar. E de uma forma simples, eu quero te mostrar uma consideração que você pode fazer e um cálculo que você pode fazer para que você tenha uma métrica que possa te ajudar a entender até onde o meu ativo pode chegar. Eu quero enfatizar que este não é um vídeo indicando compra, venda, nem nada do gênero. Aqui eu apresento vídeos educacionais, onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. O cálculo que eu vou te apresentar também não é uma garantia, não quer dizer que ativo X ou ativo Y terão este movimento, trarão este resultado. Eu quero te apresentar aqui uma forma de você sim encontrar o preço dos ativos considerando movimentos específicos do Bitcoin. E é claro, não adianta você chegar aqui, até aqui, se você não tem uma visão bullish para o Bitcoin e não tem uma visão bullish para as altcoins. Se você chegou até aqui e não tem uma visão bullish para Bitcoin e altcoins, você perdeu 13 minutos da sua vida que você não irá recuperar. Mas isso já está claro no título. Então, você foi teimoso. Este é um vídeo para quem tem uma visão bullish para o Bitcoin e, obviamente, para as altcoins. Isso é óbvio. Então, vamos à métrica. O que eu utilizo? E por que eu estou falando devagar? Porque este é um conteúdo extremamente detalhado, embora seja até simples de compreender, mas que é um conteúdo muito sensível. Quando a gente está falando de projeções, quando a gente está trazendo estudos, eu estou deixando aqui bem claro para você que esta não é uma métrica de certeza. Se isso acontecer, isso acontecer, isso acontecer, isso aqui vai acontecer. Eu vou comprar agora Solana a 200 e Solana vai a 2.000. Não é assim que funciona o mercado. Tá? Então, eu estou te trazendo aqui um estudo para que você possa passar esse estudo para a sua realidade, para os seus ativos, e você possa ter a capacidade de identificar valores em potencial caso o Bitcoin, a gente vai usar a base do Bitcoin, atinja determinados pontos. Combinado? Entenda isso, e se você tiver dúvidas, pode deixar aí embaixo que eu esclarecerei qualquer dúvida.
Então vamos usar o exemplo de render. Eu quero trazer o exemplo de render porque é um dos ativos que muitos falam, é um dos ativos que muitos chamam a atenção. Mas eu usarei também o exemplo de Ethereum. Vamos lá. Você vai pegar inicialmente o preço do Bitcoin. Alvo. Qual é o alvo que você acredita que o Bitcoin vai alcançar? Deixa aí nos comentários. Bitcoin já chegou no topo. Alguns falam que o Bitcoin já chegou no topo. Eu, respeitosamente, discordo. Não, o Bitcoin chegou no topo. Não, o Bitcoin vai bater 150. Não, o Bitcoin vai bater 180. Não, o Bitcoin vai bater 250. Coloca o seu alvo para o Bitcoin. Obviamente, o alvo do Bitcoin é importante, porque ele é a base, ele é o farol. Mas é extremamente importante também que a gente entenda a questão do ciclo e rotação de dinheiro. Dinheiro saindo do Bitcoin e indo para as altcoins depois que o Bitcoin atinge os seus topos. Eu já trouxe a leitura acerca de alt-season, como ela acontece, como ela funciona, como o giro de capital segue acontecendo em mais de 100 anos no mercado tradicional, como isso também é natural para o comportamento humano que irá acontecer no mercado cripto. Se você ainda não assistiu esses vídeos, confira todos eles aqui na descrição. Na descrição deste vídeo, você tem cada um dos vídeos de alt-season, como funciona e tudo mais. Confira. O que a gente precisa para calcular justamente o preço de render de acordo com o Bitcoin? Olhar para o alvo do Bitcoin para fins de cálculo e facilidade de entendimento, vamos usar 200 mil dólares. Poderia usar 150, 180, não estou afirmando que o Bitcoin vai bater 200 mil dólares, tá? Não estou trazendo isso, estou apenas usando como exemplo. Nada aqui é uma certeza. O Luan não está falando absolutamente nada. É apenas um estudo. Luan, por que você fala dessa forma? Porque existem pessoas que não compreendem. Então eu estou explicando de forma pausada para que todo mundo possa compreender. Este é um exemplo. Como exemplo, vamos usar o Bitcoin a 200 mil dólares. 200 mil dólares e, obviamente, rotação de dinheiro caminhando para as altcoins. O que eu vou usar para encontrar o preço de render, por exemplo? Eu vou usar o gráfico, você vai lá no TradingView, www.tradingview.com. Tem plano gratuito, tem plano pago, você escolhe como você quer trabalhar. Você vai lá e vai selecionar Render BTC. Você está acostumado a colocar Render USDT, Render USDC, Render USD. Você vai aqui colocar Render BTC. Colocou Render BTC, você vai ter o ativo Render versus o Bitcoin. E você vai ter toda a construção gráfica e valores. Hoje, nós temos o valor de render versus Bitcoin em 0.00003363. Então, hoje, um render vale essa quantidade maravilhosa de Bitcoins. Então, a gente tem aqui a métrica de render BTC com o valor do Bitcoin nos preços atuais, 118 mil dólares. Quando eu pego render BTC e calculo para 200 mil dólares, se este equilíbrio entre render e Bitcoin se mantiver, ou seja, se este gráfico se mantiver nesta área, o que eu terei? Vamos lá. Se eu pegar Bitcoin a 200 mil dólares e render não tiver se movido, mesmo com rotação de dinheiro e tudo mais, quanto que render irá valer com o Bitcoin a 200 mil dólares, se a métrica se mantiver? Eu vou pegar aqui 200 mil dólares vezes
0,00003366. Eu tenho que render valerá 6,73. Se esta métrica, ou seja, se esse equilíbrio entre render BTC se mantiver com o Bitcoin a 200 mil dólares. Perfeito? Só que o que acontece se de fato a rotação de dinheiro acontecer, o dinheiro sai do Bitcoin, vai para Ethereum, de Ethereum vai para os grandes, médios e pequenos, a gente começa a ver a dominância cair. É a narrativa de out-season, que é uma narrativa que eu tenho como base. O dinheiro flui para render e render começa a se valorizar acima de Bitcoin. O que acontecerá? Render poderá ter a sua valorização. A gente tem aqui, forma ombro, cabeça, ombro, atinge um ponto importante. E eu posso usar o gráfico a meu favor para ter essa métrica? Posso. Nós temos aqui o canal de baixa. Canal de baixa, padrão que normalmente rompe para cima. Só que se ele não romper para cima, se render simplesmente parar aqui, neste ponto, e a gente tiver quedas posteriores. Se render atingir um ponto de aceleração, e obviamente a gente vai ter que considerar outros indicadores de topo de mercado, alguns eu já trouxe aqui, e eu tenho uma metodologia para realização de lucro e identificação de topo de mercado, não apenas Bitcoin, mas também altcoins, lá no grupo Premium. Eu não consigo trazer essa metodologia aqui, obviamente por respeito aos integrantes, que é um conteúdo privado, e também demanda um histórico, demandam estudos prévios. Então eu peço minhas humildes desculpas em não conseguir trazer este estudo, que é um pouquinho mais aprofundado aqui. Mas a gente está fazendo o melhor aqui para te apresentar algumas considerações. E aqui, o que nós temos? Vamos dizer que render acelera e a gente vê render BTC atingir justamente 0, muitos zeros, vamos arredondar, 60. Com o Bitcoin a 200 mil dólares, o que a gente tem? Vamos calcular, 200 mil, você já tem o resultado ali. Vezes 0, 1, 2, 3, 4, 60. 12 dólares. E se render, de fato, tiver uma valorização absurda, e a gente voltar lá nos topos que a gente atingiu em março de 24, na métrica de render versus Bitcoin, o que eu posso acabar percebendo com o preço de render? A métrica será 200 mil vezes 0,00020, render estará valendo 44 dólares. Estas são as projeções, caso o render tenha certos movimentos em relação ao Bitcoin. Luan, mas o Bitcoin não vai valer 200 mil dólares. Você pode mudar essa conta. Para mais, para menos. Você pode brincar com isso. Mas é uma brincadeira com falta de fundamento? Claro que não. Tem alguma base? Obviamente. Todos os ativos têm o seu preço versus o Bitcoin. E se você entender o gráfico, você pode sim considerar quais serão os pontos que a gente pode atingir e como isso vai impactar no preço do ativo em si. Então você também pode usar este estudo, e eu já apresentei isso no passado, para fazer compras. O ativo está numa cunha descendente versus o Bitcoin. Então você tem aqui a capacidade de compra, tá? Deixa eu puxar aqui para te mostrar. Você tem a capacidade de compra. Oh, meu Deus. Vem, amigo. Veio. Por exemplo, você tem uma cunha. A gente está numa resistência agora. Só que aqui foi um ponto espetacular para compras. Eu comprei no dia 18 um pouquinho de render para composição do meu portfólio. Não vou falar quanto, não vou falar quantos por cento, mas foi um pouquinho. Aumentando a minha exposição. Por quê? Porque eu estava atingindo um fundo versus o Bitcoin. Isso me deu um ponto competitivo de risco versus retorno. Se o ativo seguir neste rompimento, o alvo teórico acaba sendo este.
Render pode atingir este ponto? Pode. Se o Bitcoin estiver a 150 mil dólares, quanto que Render irá valer se a gente alcançar esse ponto? É simples. Bitcoin é 150 mil. Vezes 0,00006. 9 dólares. Então, se o Bitcoin chegar a 150 mil dólares e Render atingir este ponto, ele não estará valendo 12, ele estará valendo 9 dólares. Então, você consegue, sim, calcular e ter uma noção de onde a gente pode chegar. Perfeito? Vamos fazer mais um exemplo? Vou usar o exemplo do Ethereum. Qual é o exemplo de Ethereum? Ethereum BTC. Você vê que Ethereum saiu justamente dos fundos, atingimos os fundos, fez o seu pivô de alta e nas últimas 2 semanas Ethereum se valorizou 36% acima do Bitcoin. O Ethereum está naquele topo, naquela batalha, lá perto dos 4 mil dólares. Na verdade está perto de 3.700, 3.800. A gente até discutiu sobre isso no vídeo, no grupo geral do Telegram. Se você ainda não está participando, participe. Segundo o link da descrição, é o nosso grupo geral, tem muito conteúdo bacana, gratuito para você. Ethereum está flertando com a resistência. E aqui, o Ethereum BTC? O Ethereum BTC hoje, vamos calcular. Cadê minha calculadora? Eu fechei a calculadora aqui, pera aí, vamos puxar calculadora. O Ethereum hoje, 0,032 vezes 118 mil dólares? 118 mil dólares. Temos Ethereum a 3.776. Faz sentido? Faz sentido. Então nós temos uma métrica e um equilíbrio de Ethereum versus Bitcoin. Se a gente continuar a perceber uma valorização e o Ethereum alcançar o ponto de Ethereum BTC a 0.055. Alt-season, Luan, alt-season. Estará abaixo do que atingimos em 2017? Sim. Estará abaixo do que atingimos em 2021? Sim. Estará abaixo do que atingimos lá no topo, também, no final do ciclo das alt-season. No final da alt-season do último ciclo? Sim. E aqui? Será a parte inferior? Perfeito. O Ethereum, se chegar a essa área, ele estará valendo quanto? Com o Bitcoin a 200k. Quanto que ele valerá? Quanto que o Ethereum valerá? 11 mil dólares. Não, ele não vai alcançar essa faixa. Ele vai alcançar a faixa de no máximo 0.037. Maravilha, pega a sua calculadora. O Bitcoin está 200 mil. Vezes. E aqui você pode trabalhar de diversas formas. 0,037. Isso aqui é o máximo. Bitcoin, Ethereum a 7.400. Este será o valor, já era isso. Perfeito. Esta é uma forma de você traçar alvos em potencial para os ativos que você está investindo. Como é que vai fazer isso? Vai calcular o valor do Bitcoin alvo e posteriormente, você vai pegar o gráfico do ativo em questão versus o Bitcoin e vai fazer sua análise gráfica. Por isso eu falo que a análise gráfica é extremamente importante. Me conte nos comentários se esse estudo faz sentido para você, não faz sentido, se te ajuda, se vai te ajudar, se vai te trazer um pouquinho menos de FOMO e um pouquinho mais de pé no chão. É isso que eu estou buscando entregar para você. E se você quiser investir em mais conhecimento, eu convido você a clicar no primeiro link da descrição, nosso grupo Premium e Desafio. Ao clicar nesse primeiro link, você vai ser direcionado ao nosso chat oficial do Telegram. Basta você enviar um oi e o time te enviará todas as informações acerca do grupo Premium, grupo do Desafio, que são 2 grupos fechados em que
eu entrego todos os meus programas de conhecimento. Você tem acesso ao meu portfólio, metodologias de investimento, metodologias de venda, metodologia para realizar lucro, rebalancear a carteira, você tem acesso a planos de investimento de curto, médio e longo prazo, você tem acesso a diversas estratégias, aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Aproveite e clique no primeiro link da descrição. Vamos acompanhar, as próximas 24 horas serão extremamente importantes e eu voltarei a qualquer momento com atualizações. Mas é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.